Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para finalizar o tema educação emocional. Pois é, passou rápido demais. Lembra que eu disse lá no início que falaríamos sobre 7 emoções que todo ser humano experimenta? Já falamos 6 emoções e hoje eu trago a 7ª, que é a emoção da tristeza. Quando falamos em tristeza, todo mundo já fica meio assim. Por quê? Não queremos sentir tristeza, né? Temos aí um certo receio com a tristeza. Porém, nós vamos compreender que, assim como as outras emoções, a tristeza também tem uma função super importante, no qual já iremos conhecer, ok? Então, muitos falam, ai, a tristeza é uma emoção muito negativa. Pois é uma emoção desagradável. Mas como surge a tristeza? De onde ela vem? A tristeza, ela surge quando nós perdemos algo de valor ou alguém a quem valorizamos. Porém, isso vai variar muito de um sujeito para o outro. Por quê? Porque eu posso dar valor para um determinado objeto, para uma determinada pessoa e você não. Então, não posso fazer comparação. Por exemplo, perdi o meu emprego, estou super triste porque eu valorizava aquele emprego demais. E aí você perde o seu emprego e você fica tranquilo. Talvez você fique até alegre, ai, queria mesmo sair daquele trabalho. Consegue compreender como isso é experimentado de uma forma subjetiva? Porque damos valores a coisas, a pessoas, e então é a partir da perda disso que valorizamos que sentimos a tristeza. E a tristeza, ela desempenha um papel super importante, que é o de sinalizar que nós precisamos de ajuda, que precisamos receber um conforto. Mas também, em muitos momentos, nós precisamos ficar conosco mesmos, né? Essa é a função da tristeza. Eu perdi alguém que eu amo muito, então eu preciso me refazer, eu preciso voltar ao estado normal. Muitas vezes, quando perdemos alguém e ficamos profundamente tristes, as pessoas têm o hábito de falar, não chore, não fique triste, e até mesmo tentar fazer com que a gente recalque essa tristeza, né? Posso dizer essa palavra, que eu reprima essa tristeza. Porém, essa tristeza, ela precisa ser acolhida. Eu preciso me refazer. Então, o ideal não é eu fazer de conta que não estou triste, é eu reconhecer, eu estou triste sim. É eu validar as minhas emoções, é eu validar os meus sentimentos, é eu acolher a tristeza e entender que é um tempo, assim como todas as outras as emoções em que foram abordadas aqui, essas emoções elas são passageiras, elas vêm e vão. Elas não podem, elas não permanecem. Agora o que eu não posso fazer é permitir que essa tristeza, ela permaneça. Eu me agarrar nesse ciclo de tristeza e não querer sair dele. Para que eu não tenha outros tipos de problemas. Para que eu não fique depressiva. É entender. Então a tristeza veio, eu reconheço ela, eu entendo que esse é o meu momento. De uma pessoa para outra vai variar a maneira como ela vai lidar com a tristeza. Talvez você queira muito ter alguém ali do teu lado para passar esse processo junto com você de perda, e não só de um ente querido, mas de algo que é importante para você, né? O fim, o rompimento de um relacionamento, a perda do trabalho, a perda de algo que é muito importante para você. Outros vão querer ficar sós, pensando, refletindo, porque quando nós nos deparamos com a tristeza, principalmente se for uma tristeza assim mais profunda, mais intensa, eu posso querer ficar um pouco comigo mesmo, para refletir como eu tenho vivido, para refletir a respeito do que tem acontecido. A tristeza, muitas vezes ela faz nós darmos um novo significado até mesmo para as nossas vidas, porque perdemos algo de valor. Então começamos a refletir. Então, por isso ela
ela é importante, ela precisa ser acolhida. E quais são os gatilhos comuns que nos fazem sentir tristezas? Além dessas perdas que eu falei, temos a rejeição também. O ser humano, quando ele é rejeitado, ele se sente triste. O ser humano não está habituado a ser rejeitado. E quando ele se sente rejeitado, essa tristeza, ela vem. As finais e despedidas, muitas vezes alguém a quem amamos muito precisa partir, mudar para uma outra cidade distante, para um outro país. Isso também costuma nos fazer sentir entristecidos. Uma doença, quantas vezes somos acometidos por uma doença inesperadamente e ficamos tristes quando perdemos parte do nosso corpo também, quando alguém que amamos fica doente ou quando o perdemos, né? Em períodos de transição, como por exemplo a pessoa ela ser mandada embora do trabalho dela, que gostava muito, ou ter que mudar de casa, de cidade, tudo isso pode gerar tristeza. Quando eu tenho uma expectativa muito grande em relação a algo, esperava receber o aumento e o aumento não chegou, fiquei triste. Então, essas são situações que é muito comum ficarmos tristes diante disso. Vamos lá, como reconhecemos a emoção através da expressão facial? Essa emoção da tristeza, ela é muito interessante porque é difícil eu conseguir falsificar. Por quê? Porque geralmente nós temos uma inclinação dos cantos da tristeza em que as pessoas elas não conseguem manipular esses músculos voluntariamente. E isso faz com que eu consiga perceber a tristeza no outro muito mais facilmente. E vocalmente, como é que eu percebo isso? Geralmente a voz da pessoa ela fica bem baixinha, né? Fica assim com aquele desânimo, aquela falta de vontade, né? De viver, né? Muitas vezes, dependendo. É importante também que nós venhamos compreender a intensidade da tristeza, né? Porque ela pode ser leve. Aconteceu me desapontei com alguma coisa, estou triste. Mas ela também pode ser muito intensa. E através da voz também pode ser gritos e choros, né? Quando eu lamento por aquela perda. E quais são as sensações comuns de tristeza? Nós sentimos aquele aperto no peito, muitas vezes um peso nos ombros, picada na garganta. Fácil, né? Reconhecer. E os olhos lacrimejantes também. E qual é a postura da tristeza? Geralmente o nosso olhar tá para baixo, o rosto também, né, tem essa inclinação, né, ficamos com uma postura assim muito mais curvada do que quando estamos bem. E a função da tristeza? Então é essa mesmo, de sinalizar, preciso de ajuda, eu preciso de um apoio ou eu preciso simplesmente de um tempo para me recuperar, para me refazer e ficar bem. Gente, queira você acreditar ou não, a tristeza é uma emoção que tem pessoas que têm prazer em sentir e buscam experimentar elas, sabe? Evocam a tristeza para um efeito catártico. E isso pode ocorrer através até mesmo de memórias. Quando nós pensamos em algo, né, em que ficamos tristes, eu trago esta memória e eu posso ficar triste pela memória ou por filmes. Vou buscar assistir filmes que vai fazer com que eu experimente essa emoção da tristeza. Porém, nós temos o outro lado também. As pessoas que evitam sentir tristezas, têm pavor de sentir tristezas. Eu posso evitar de sentir tristeza? Então, tem pessoas que elas evitam criar vínculos com outras pessoas, com medo. Já tiveram alguma perda? Exemplo, a pessoa perdeu um namorado que amava muito. Então, ela passa a ter dificuldades em se relacionar, em entrar em um novo relacionamento com aquele medo de perder. Então, ela não quer ficar triste de jeito nenhum. Então, nós precisamos conseguir compreender isso.
se estamos nesse estado, passei por algum momento, de repente aí não consegui lidar com aquela situação e aquilo me deixou marcas, me deixou feridas. E eu evito sentir tristeza de tudo quanto é jeito. Só que isso é ruim, né? Porque vamos deixar então de fazer amizades, se nos decepcionamos, né, com alguém a quem gostávamos muito, tivemos aí essa perda da amizade ou a perda de um namorado, de um marido. Precisamos aprender a lidar com essa emoção, então. Reconhecer ela, saber que ela tem uma função, saber que ela vem e que ela vai. E que é importante eu acolher sim a tristeza, viver. Porque muitas pessoas que não conseguem, então, gerar esse vínculo, justamente porque elas não querem sentir essa perda, é porque elas tiveram dificuldades em lá atrás, em algum momento das suas vidas, lidar com essa perda. E hoje essa é a reflexão que eu quero que você faça. Do que você tem medo de perder? Existe isso dentro de você? Eu quero evitar a tristeza, por isso não me relaciono com pessoas. Se tiver, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, então, para que você consiga pensar melhor sobre isso, sobre o processo que você passou, entender que você não viveu aquele tempo que você, né, posso dizer assim, não viveu o tempo do luto, porque quando falamos em luto, pensamos só a perdemos alguém, mas temos que vivenciar também o luto quando perdemos algo que é importante para nós, para que então eu não fique paralisada, bloqueada, impedida de me relacionar com pessoas, de experimentar coisas novas, porque não quero ficar triste, tenho pavor de ficar triste, não quero perder, tenho medo. Então é uma mistura de emoção, uma mistura de emoções, que você possa fazer essa reflexão aí na sua casa hoje. Eu acredito que nesse momento, se você fez um tempinho aí de reflexão, você tá aí pensando na vida, tá aí pensando nas diversas situações que se apresentaram para você no decorrer da sua vida e já está fazendo a leitura de que em muitos momentos você não teve o tempo para viver essa tristeza, simplesmente colocou um sorriso no rosto e prosseguiu, talvez porque pessoas dependessem de você e você não pudesse parar para viver aquele momento de dor, aquele momento de tristeza, talvez porque você fingiu para você mesmo de que nada demais aconteceu, não estou triste, eu estou bem, e aí colocou um sorriso no rosto e vamos lá, vamos continuar a vida. Só que isso, quando nós olhamos para a nossa história e fazemos aí essa reflexão, nós vemos que muitas vezes ficamos ancorados em uma situação lá do passado. Muitas vezes ficamos paralisados. Muitas vezes estamos lá. Precisamos sair do passado para vir para o nosso presente, prosseguindo para um futuro maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Só que, para isso, eu preciso então aprender a lidar com as minhas emoções. Eu preciso aprender a me conhecer, a saber que essas emoções, elas são inatas. Nós cristãos, muitas vezes, temos o hábito de reprimir as nossas emoções. Eu sou cristã, eu não posso ficar com raiva. E aí eu finjo que eu não sinto raiva, sendo que isso é inato. Eu posso sentir raiva? Sim, eu posso sentir raiva. O que eu não posso é... O que eu preciso buscar é ter um resultado produtivo disso. E por que eu estou falando da raiva no meio disso tudo? Porque eu vou trazer uma palavra em que o rei Davi ele colocou diante do Senhor em 2 versículos, um falando de raiva e o outro falando de tristeza. E o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então é para que você entenda que nós não podemos reprimir as nossas emoções, mas nós precisamos conhecê-las e aprender a lidar com elas, para que nós não venhamos ter prejuízos, não venhamos ter danos posteriormente na nossa saúde física, psíquica, emocional, espiritual, porque quando eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, o resultado vai ser esse, um resultado muito prejudicial, ok? Vou ler para você então Salmos 31, versículo 9 e 10. Olha o que o rei Davi disse para o Senhor.
Mostra-me tua ajuda, Adonai, pois estou atribulado. Meus olhos se escurecem de raiva, a minha alma e o meu corpo também. Olha ele falando da raiva. Pois minha vida está acabada em tristeza, e meus anos em gemidos. A minha força se esgota sob minha culpa, e meus ossos estão desgastados. Olha a situação em que ele se encontrava. E muitas vezes é interessante que nós não escondemos só de nós mesmos. Não posso ficar com raiva, ou cristão não fica triste. Existem momentos, nós precisamos entender que essas emoções, elas vêm e elas vão, elas são muito passageiras. O que nós não podemos é ficar ancorados, né? Fiquei com raiva e fico ancorado na raiva, furioso e destilando veneno sobre as pessoas. Ou fico no estado de tristeza e permanente, não quero mais viver. Então, quem é o meu refúgio? Quem é a minha fortaleza? É o Senhor. É Adonai. Eu preciso ir para ele e eu colocar diante dele, assim como o rei Davi fez, com toda a sinceridade do mundo, olhar para dentro de mim e reconhecer aquilo que eu estou passando. E talvez eu esteja tão cheia de dores, tão cheia de dores. Talvez eu esteja tão entristecida, porque muitas vezes não me acontece só uma situação. Não tem aquele momento da vida que parece que, meu Deus, são várias situações acontecendo ao mesmo tempo e tudo cooperando para que eu fique em estado de tristeza, assim como o Davi. Ele não está falando de uma tristeza que veio como um fluxo, veio e eu já libero, mas uma tristeza, ó, pois a minha vida está acabada em tristeza. Então, quando essas situações, elas vêm sucessivamente, eu fico nesse estado. Tenho essa impressão que a minha vida está acabada em tristeza. Então, eu vou para o Senhor. Senhor, me ajuda. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu socorro, bem presente no momento da angústia. Olha o que diz o Salmo 119, 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então o salmista aqui, clamando para que o Senhor venha sustentá-lo, venha fortalecê-lo. O rei Davi está dizendo que a vida dele estava acabada em tristeza, que a força dele estava esgotada. Aqui, no Salmo 119, 28, o salmista está orando ao Senhor e pedindo para que ele fortaleça segundo a tua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é força. Como diz a palavra do Senhor, né? Até a tristeza salta de alegria. Então, eu sinto a tristeza, mas eu não fico... Eu acolho a tristeza, mas eu não fico num estado permanente de tristeza, porque senão o resultado vai ser um adoecimento, vai ser uma depressão. Então eu preciso compreender, fazer essa leitura. Hoje você está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, de fazer essa leitura, de que está triste, e você também está tendo aqui um exemplo na Bíblia de como o salmista, ele foi para Deus para poder lidar, de como ele enfrentou esse momento, né? A palavra certa seria como ele enfrentou esse momento de adversidade. Mesma coisa somos eu e você, né? Aquele momento que nós não estamos mais aguentando, nós estamos nos sentindo enfraquecidos. O Senhor nos fortalece segundo a tua palavra. E quando nós contamos com o Senhor, nós temos uma resposta do Senhor. Ainda que tenhamos que passar por situações difíceis, nós estamos fortalecidos neles, nós temos condição de passar. Amém? Que você receba essa palavra e que esse conhecimento de hoje venha te levar ao autoconhecimento, venha te levar a conhecer a respeito da verdade que é dentro de você. E que o resultado disso seja uma vida com muito mais qualidade de vida, uma vida muito mais saudável. Amém? Que bom que você me acompanhou até aqui
e eu espero ter contribuído para o autoconhecimento, para que você possa desfrutar de qualidade de vida e saúde em todos os âmbitos da sua vida. Até mais!